E agora, gente, a gente vai falar sobre um evento, né, que vai acontecer, muito importante, falando também sobre a inteligência artificial, que está assumindo aí um papel cada vez mais relevante no setor da saúde, né, impulsionando, inclusive, transformações que vão desde ali diagnósticos mais rápidos e precisos até a redução de custos e a melhoria também da experiência de pacientes e profissionais. Porém, também existem ali alguns desafios ainda, né, éticos em torno disso, e o Congresso Outubro Médico reunirá especialistas em Fortaleza para debater os impactos e as oportunidades que esse cenário de inovação impõe ao futuro da saúde. O evento que acontece, né, nos dias 10 e 11 de outubro no Centro de Convenções de Fortaleza. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto para a gente, essa relação aí da inteligência artificial e também a vida, a nossa saúde, é o Dr. Carlos Enéas Soares e Rica, que já está aqui ao meu lado. Então, seja muito bem-vindo, viu, Dr. Carlos? Dr. Carlos já estava falando comigo que é um profissional de saúde, mas que é um estudioso dessas inovações, dessa IA que a gente fala hoje, né, doutor Carlos? Sim. E aí o senhor pode falar um pouco mais como o senhor utiliza essa inteligência artificial no seu dia a dia? É interessante porque a percepção que eu tenho hoje é que como eu consegui estar mais tranquilo na minha relação médico-paciente, na minha incerteza, eu acho muito importante a gente olhar isso, e a condição da gente transcrever uma relação médico-paciente. Você é minha paciente, por exemplo, eu vou te consultar, tá? Olho a olho, olhando detalhes da sua expressão facial, se você está gostando ou não. Existe uma empatia reversa também, né, do quanto você é empática a mim também como um profissional de saúde. E a gente hoje está voltando porque é possível ter um aplicativo que transcreve a consulta. Isso é muito novo, né? Ainda os profissionais não estão tendo assim, um conhecimento muito claro a respeito disso. E eu tenho aplicado no meu dia a dia essa possibilidade e me dá tranquilidade, até o aspecto intuitivo necessário da gente ouvir o paciente, sentir a empatia comportamental, a empatia afetiva, são situações que eu tenho pensado, isso é muito novo, eu estou fazendo isso há mais ou menos 4, 5 meses, mas eu já percebo o quanto eu saio mais tranquilo. Outro dado interessante dentro do que você está falando, aí já são dados da literatura, que o próprio burnout médico, certo? O cansaço, o desgaste médico, ele está acontecendo em menor proporção, porque esses fatores, eles são relevantes no sentido da gente ter uma maior tranquilidade, porque a profissão médica é um desafio diário, e a gente também precisa atender às expectativas dos pacientes, né? Posso falar mais, assim, claro. Esse dado? A gente hoje tem aplicativos em que a informação está à nossa mão, né? São dados, informação, conhecimento. Como aplicar esse conhecimento? Um outro dado interessante, assim, quando você diz que eu sou um estudioso, né, da IA como um todo, existe hoje um critério de um filósofo chamado Luciano Floridi. Ele traz uma coisa que é a explicabilidade, certo? Nós temos o dever hoje, como um profissional de saúde, qualquer pergunta, por mais espúria que seja, você acolher, certo? E qualquer dúvida, hoje nós temos um aplicativo com dados biomédicos voltado aos profissionais de saúde para nos apoiar naquela informação espúria e a gente poder fazer um contraponto e manter uma coisa interessante, que é a ressonância cognitiva, certo? Eu estou aqui com você, com certeza nós estamos calibrando uma ressonância. Isso é cognitivo, isso é afetivo e é comportamental.
E é muito bacana ver, né? Porque inclusive esse desafio, ele não é só para os médicos, né? A inteligência artificial como um todo, em todas as profissões, a gente vê as pessoas utilizando. E aí vem esse desafio do uso para o bem, do uso para ser um complemento, né, do que você já faz, do que você já tem conhecimento. Então, vem complementar ali para trazer, como o doutor falou aqui para a gente, mais tranquilidade, né, de você ter a segurança de que está passando ali a informação, da informação que você recebeu, né? Às vezes, quantas vezes a gente vai para a consulta e depois diz, menino, o que foi mesmo que o médico falou, né? E aí é muito bacana ter essa coisa de transcrever para você entender direitinho tudo que foi comentado naquele momento. E aí esse desafio, né? Não é que a inteligência artificial vem substituir a profissão, o médico, o papel do médico, né? É uma ferramenta a mais, né, para melhorar ainda mais esse atendimento, né? Isso. Eu posso pegar só um gancho do que você falou, eu achei muito interessante, a indagação pós-consulta, né? Nesse aplicativo é possível você também mandar uma mensagem do conteúdo daquela consulta, né? Tá? Então, voltando a esse aspecto que você está colocando, no sentido de que a IA ela está voltada a outras profissões, outras atividades, isso é uma realidade. Mas a gente não, aí agora eu vou falar, como profissional de saúde, voltando, a gente não pode terceirizar. Porque a IA, ela não tem CPF, não tem personalidade jurídica, certo? E isso é fundamental, a gente entender a responsabilidade. Porque aí entra num critério de bioética que é a justiça, certo? Só assim, colocando esse aspecto. Você falou em relação para o bem, né? Então, obviamente, a gente pode entender a ideia da moeda que tem duas faces, né? Isso aconteceu a nível histórico, a gente vê a imprensa, né, a descoberta da imprensa, trouxe grandes questionamentos, né, a perda da privacidade, tá? E tudo isso a gente, em todas as condições, a Revolução Industrial, tudo isso trouxe indagações, né? E eu acho que na história da humanidade, eu não vejo indagação maior do que hoje a inteligência artificial. Impressionante. E esse cuidado, né? Porque aí entra num outro dado que eu acho muito interessante, eu estava conversando com a Nina, é a regulamentação. Sim. Né? É interessante como a exponencialidade, né, do que está acontecendo e o quanto hoje a gente percebe que os órgãos governamentais que regulam, que poderia ser um fator calibrador de tudo isso, né, é lento. A decisão legal, né, esse enquadramento de responsabilidade no sentido civil, ele é muito lento. Você percebe assim também? A gente precisa hoje, para tudo que vai fazer, né, estabelecer um limite, né, das coisas. A gente já trouxe esse tema em outras situações, né, da inteligência artificial, e nunca é sobre vamos acabar com ela, né? Vamos aprender a usar mesmo, né? Como que a gente usa isso aqui para melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida. E acho que essa vai ser uma das discussões, né? Como que essa inteligência artificial pode ajudar os profissionais da saúde dentro do Congresso Outubro Médico, Sim. né? E aí, falando sobre esse congresso, o senhor vai estar lá, com certeza. Sim. E aí, falando um pouco mais desse, é aberto para todos os médicos, os profissionais de saúde que estiverem aqui nos acompanhando podem aparecer por lá? Precisa de uma inscrição? Precisa de uma inscrição, né? É natural isso. E eu acho muito inovador, foi muito inteligente a escolha para o momento, né, desse assunto, até porque é novo para mim também, que estou estudando isso há algum tempo, e todo dia eu estou me questionando em relação a coisas novas, e isso é desafiador, né? Você falou uma coisa muito interessante, que
eu tive que fazer uma pesquisa, né? E tive um dado que me impressionou, voltando a essa questão especificamente médica, né? Apenas 20% dos profissionais, certo, médicos, estão usando a inteligência artificial. E é interessante porque não englobar meramente um chat GPT. O chat GPT é o maternal. É o básico. É o básico, né? Certo? Hoje, o importante é você ter aplicativos, ferramentas e plataformas onde você lida com as interseções dos aplicativos. Você passa de um para outro. Hoje eu sou capaz, estou lhe dizendo isso assim no sentido de aperfeiçoamento profissional. Você pega um artigo médico, certo? Esse artigo médico, você faz um resumo, com direito a fazer perguntas dentro do artigo médico. Então, o nível de alucinação, de erro, é muito menor, porque os dados, o algoritmo, ele vai trabalhar com aquela informação, tá? O poder computacional está ali naquela informação, naquele artigo, certo? Então, e também ele me dá um guia de estudo daquele artigo e faz um podcast de 20 minutos. Gente, meu marido faz isso, tá? Eu acho tão engraçado. De quando 20 minutos. Faça um podcast aí. De 20 minutos daquele artigo, aí você vai para a academia, você está dirigindo, tá? E vai ouvindo, e vai ouvindo. E o que é mais interessante, né? Coisas novas estão acontecendo de 15 dias, 20 dias para cá. Eu posso escolher o podcast como um debate, certo? Um pega um dado, o outro pega uma outra forma e fica o sim, não. Isso é muito criativo. Aí você pode escolher um podcast com a outra característica, com um resumo. Um podcast que esteja mais voltado a uma compreensão maior, de forma que seja mais simples. Hoje eu posso pegar um parágrafo de um artigo que eu não estou entendendo nada, tá? Eu pego o highlight, certo? Dou um copy, aí peço a explicação técnica, a explicação figurativa e a explicação lúdica para uma criança de 5 anos. Impressionante. Gente, veja o quanto hoje qualquer profissional em qualquer área, né? Porque o artigo, no meu caso, é um artigo médico, mas se for um artigo em eletrônica, certo? Em engenharia de tráfego, tá? Então a pessoa está ali, ela está. Então eu fico impressionado o quanto, aí eu estou falando de mim, o quanto a minha vontade de estudar, que é uma característica que eu tenho, graças a Deus, né? Ela se exponencializou, né? De 2 anos para cá, né? Eu gostaria de agradecer, viu, doutor? Eu amo esse Já? assunto. Olha aí, que ele pena. tava. Olha, cadê as perguntas? Tá vendo como passa rápido? Gostaria de agradecer o nosso bate-papo. Parabéns, né? Porque eu acredito que é isso. Às vezes a gente buscar o conhecimento. Ai, surgiu novo. Não vou não. Não gostei. Tem gente que é assim, né? Tem medo, né? Não vou pro novo, não. E isso é tão bacana para o senhor, para os seus pacientes, para o que ainda vai acontecer. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo nosso bate-papo, viu? Agradeço, assim, me senti muito à vontade, né? Que bom! Tá? E agradeço aí a oportunidade e vamos em frente. Eu acho que tem muita coisa a gente confiar na humanidade. É isso aí.